vimos como instalar o Zotero, que é um gerenciador de referências bibliográficas muito poderoso, gratuito, que a gente pode fazer uso junto com o Word, com o Google Docs. A primeira coisa que a gente vai fazer é, na internet, a gente vai em qualquer navegador que vocês queiram, a gente vai digitar então o endereço zotero.org. E aí a gente se depara com essa tela, onde é possível fazer o download para o sistema operacional que vocês têm. Então veja que tem disponível para Mac, Windows, Linux e até mesmo para iOS. Então quando eu estou aqui no meu computador, eu vou clicar a opção para fazer. Então embora eu trabalhe com um Mac, eu tenho o Windows instalado nele. Só que o meu ele tem essa arquitetura ARM64, então eu vou instalar esse navegador, esse programa, usando esse instalador. Bom, então vou abrir aqui, vou dar um duplo clique para executar, e uma vez que ele tiver completada a instalação, a gente vai ver a interface dele. Então, após ele extrair o conteúdo, a gente pede para instalar. Vou clicar aqui, sim, vou instalar na opção padrão, e ele vai instalar nesse diretório C Program Files Zotero. Então, vai terminar muito rápido e aqui a gente já vai lançar o programa. Bom, então, uma vez que a gente abre o programa, pela primeira vez que nós vamos abrir, ele tem essa tela, que é uma tela bastante simples, e ele mostra que, então, caso a gente queira fazer uso desse guia, né, de boas-vindas, e eu recomendo bastante que vocês instalem esse conector do Zotero para o navegador que vocês costumam utilizar. Então, como eu estou aqui no Windows e abri pelo Edge, então ao clicar nesse conector, ele vai levar já direto para essa interface onde eu posso instalar esse conector para o Microsoft Edge. Então eu vou dar aqui um install, ele vai dar essa opção, então eu vou aqui clicar em obter e adicionar essa extensão. Então aqui ele já está fazendo o download da extensão. E aí, o Zotero já está adicionado ao Microsoft Edge através desse íconezinho que aparece aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai ver nessa interface do Zotero, como é que eu posso colocar artigos? Então, se eu quiser, posso vir aqui no meu navegador e vou digitar um nome qualquer, tá? Então, vou pegar um artigo bastante genérico, que eu venho utilizando bastante, Fast Estimation of Crystal Densities, é só para mostrar para vocês qual seria a lógica. Isso vocês podem fazer para qualquer artigo. Então aqui, ó, eu venho nesse, por exemplo, clicar no nome do arquivo, e aí então ele tem informações aqui, ó, acta cristalográfica B, o ano, o volume, o título, né, o autor. E aí quando a gente abre essa opção, então se eu vier nas minhas extensões e vou clicar no Zotero, eu instalei isso daqui, então eu vou agora fazer o quê? Simplesmente ele deveria já dar a opção, não sei porque ele não está abrindo aqui, ó, mas ele deveria dar essa opção diretamente para mim, para salvar aqui já deu, então eu tenho que clicar diferente, então na minha biblioteca ele vai salvar esse arquivo lá. Então uma vez que ele fizer essa seleção, vou dar aqui um done. Se eu voltar para o meu Zotero, ele já aparece aqui o artigo que já foi feito o download, e aqui do lado direito eu tenho informações sobre o arquivo, tá? Então é um periódico, o título, o autor, a revista, volume, né? Então tudo que está relacionado a esse artigo, ele está colocado aqui. Então essa é uma das maneiras que a gente pode colocar. Mas tem uma outra bastante simples que a gente pode usar aqui através dessa varinha mágica aqui. Então se eu clico nessa varinha mágica, ele abre essa opção aqui, ó. Então eu posso fazer simplesmente digitar ou copiar e colar o DOI, por exemplo, de um determinado arquivo. Então se eu coloco o DOI aqui, ele automaticamente já vai buscar e já vai adicionar o arquivo nessa pastinha para mim. Então óbvio que tudo isso vai depender da quantidade de arquivos que vocês tenham disponíveis. Então aqui eu mostrei simplesmente um só, mas eu vou mudar agora para o Mac e vou mostrar a versão que eu uso no meu computador, que foi construída ao longo de vários e vários anos. Então, se eu vier agora aqui
e clicar. Deixa eu só abrir ele aqui no Mac. O ícone é o mesmo. Então, veja só, aqui eu já tenho a minha biblioteca. Então, se eu clico aqui na minha biblioteca, veja a quantidade enorme de artigos que eu tenho já salvos aqui. E uma coisa bem legal é que vocês podem criar subpastas aqui do lado. Então, dependendo do arquivo que vocês estejam trabalhando, do trabalho, do item, da pesquisa de vocês, vocês podem colocar nomes bastante apropriados, geralmente clicando aqui com nova coleção. Então, vocês podem criar e dentro disso vocês vão adicionando trabalhos nessas subpastas que estão aqui. Então, uma ideia é, se a gente voltar para aquele documento que nós utilizamos da última vez, e agora eu vou querer então escrever esse meu trabalho e colocando referências. Então vamos supor que eu já estivesse aqui nessa parte de materiais, depois na parte das técnicas, resultados, e aqui eu quero inserir uma determinada referência. Então o que eu vou fazer? Geralmente, quando vocês instalam o Zotero, ele tem a opção também de criar diretamente no navegador, no Word de vocês, se vocês estiverem usando o Word, óbvio, ele vai criar um menu aqui, e aí eu posso simplesmente adicionar referências por aqui. Então, se eu clico nessa opção, é óbvio que tudo isso eu recomendo que vocês busquem informações de como formatar isso direitinho na internet. Há vários tutoriais de como fazer isso, eu não vou passar por esses procedimentos, mas é bastante tranquilo, tá? Então esse documento, como ele foi um documento que até agora eu não fiz nenhum tipo de adição de informações de referências, nada, ele vai me dar alguns estilos já pré-definidos aqui. E eu posso depois, se eu quiser, fazer a adição de novos estilos. Então vamos supor que eu queira colocar aqui com a Associação de Normas Técnicas do Brasil, né, e vou colocar automaticamente para fazer um update dessas citações. E vou colocar como footnotes, porque aí as referências, quando eu for criar uma lista de referências, ela vai ficar no final do meu arquivo e não como se fosse, perdão, não footnotes, e sim endnotes para ir para o final. Footnotes ele colocaria em cada página, no término de cada página. Então, se eu clicar aqui um OK, ele me dá esta opção aqui, ou seja, eu posso procurar dentro das minhas subpastas que eu criei ou na minha biblioteca como um todo, uma determinada situação. Então vamos supor que eu estivesse nessa pasta e eu fosse pegar a minha primeira referência. Então eu selecionei aqui, quando eu der um OK, ele automaticamente foi lá no meu documento e vejam só, como eu estava na parte de resultados, ele colocou aqui com esse númerozinho um itálico e colocou aqui a referência automaticamente para mim no final do arquivo, certo? Então tudo isso vocês podem, por exemplo, customizar. Então se eu vier preferências do documento, eu posso selecionar aqui qual é o tipo de formatação que vocês querem. Então vamos supor que eu quisesse mudar e colocar essa acta biomaterialia, por exemplo. Então ele foi lá automaticamente já colocou aqui, ó, entre parênteses o número 1, né? E aí ele não fez aqui. Então se eu der um refresh, ele vai pegar e geralmente ele deveria atualizar essa referência aqui no final. Talvez tenha tido algum bugzinho aqui, mas ele deveria colocar. Como ele não colocou automaticamente, a gente vem aqui, ó, e dá um add bibliografia, e aí ele coloca isso de acordo com essa opção que eu tenho aqui. Bom, então isso vai ficando, vocês podem formatar da maneira que quiserem. Então resultados, se eu tivesse colocado um ponto, e vou colocar a minha referência depois do ponto, vou continuar digitando meu texto, e vamos supor que agora eu queira colocar duas referências nesse lugar que está aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Zotero, adicionar referências, e vamos supor que eu queira colocar mais de uma referência naquele ponto, 3, 4, quantas forem, 2. Então eu venho aqui em múltiplas fontes, multiple sources, e aí eu vou colocar, então vamos supor que eu queira colocar esta que está aqui, então eu seleciono e clico aqui nessa setinha, enviei aqui para o lado. E vamos supor que eu queira colocar essa, vou colocar aqui de novo. E vamos colocar mais uma, então, só para ficarem 3 referências. Então se eu der um OK,
ele já vai aparecer aqui de 2 até 4, tá certo? Então essas são as referências que eu vou colocar no meu trabalho. Notem que automaticamente ele já criou a lista aqui para mim. Então isso é muito prático, porque caso vocês queiram, por exemplo, eu estou digitando meu texto, continua, mas eu esqueci, entre essa referência 1 que eu estou mostrando e esse conjunto, eu deveria ter inserido uma outra referência aqui. É muito simples, é só você voltar lá, adicionar referência, ele vai colocar e vai renumerar automaticamente isso para você. Tá? Então é muito prático de se trabalhar com o Zotero, e vocês podem ir, obviamente, à medida que vão ganhando competência, vão tendo facilidade de trabalho, ele tem vários plugins. Se vocês procurarem na internet também Zotero Plugins, há várias opções onde vocês podem customizar melhor o Zotero de vocês, né? E uma coisa legal que caso vocês tenham, notem que aqui tem um íconezinho de PDF, vocês podem abrir determinados arquivos, o PDF daquele arquivo, veja, ele abre aqui dentro. E uma coisa muito legal é que ele permite que vocês façam, por exemplo, marcações. Então, se eu selecionar uma parte aqui, ó, e eu quero fazer anotações, então eu vou deixando isso tudo marcado, ele vai ficando salvo já dentro do banco de referência de vocês com esse PDF, caso esteja disponível, e vocês vão fazendo marcações. E tem alguns plugins que ele permite que vocês depois explorem isso e façam até o download de uma lista com todas essas anotações feitas. Então, obviamente, há outras ferramentas disponíveis na internet que vocês podem buscar que vão facilitar e criar essa lista de notas que vocês tomam dentro dos PDFs feitos no Zotero. Tá bom? Então, eu espero que esse breve tutorial tenha ajudado um pouquinho vocês a tomar conhecimento e ver como trabalhar com o Zotero e formatar referências num texto científico de vocês.